Boa tarde, gente. A gente vai começar mais uma aula, né? Dando sequência aos assuntos. A gente já falou um pouco sobre as evidências da evolução aula passada, né? Que é um ponto inicial para a gente chegar às teorias evolucionistas, né? Que são o quê? Que são teorias de como a evolução ocorre, né? No ambiente. E começaram a surgir vários cientistas com várias ideias. E o primeiro deles, né? E importantíssimo que trouxe a ideia, uma ideia que hoje não é mais aceita, mas que foi aceita por um longo período de tempo, é o Lamarckismo, né? Que foi criado pelo cientista Lamarck, né? O Lamarckismo corresponde às ideias evolucionistas propostas pelo biólogo francês Jean-Baptiste de Lamarck. Apesar de incorretas, as ideias propostas por esse importante biólogo foram fundamentais para o estabelecimento das ideias evolucionistas como as conhecemos hoje. Além disso, as ideias de Lamarck são importantes por nos mostrar que o meio influencia de alguma forma os organismos vivos. Jean-Baptiste de Lamarck nasceu em Benzentim, na França, e morreu em Paris. Começou sua carreira como botânico, porém realizou trabalho em outras áreas, como destaque para a zoologia de invertebrados, paleontologia e evolução. Esse famoso pesquisador foi um dos professores fundadores do Museu Nacional da História Natural, né? E realizou vários trabalhos sobre vermes e aranhas. Publicou suas ideias sobre evolução em 1809 em uma obra intitulada, né, Philosophie Zoologique. Olha que chique. De acordo com a hipótese de Lamarck, os organismos transformam-se em indivíduos cada vez mais complexos em decorrência da pressão do meio, né? Ou seja, se um meio ambiente onde aquele indivíduo vive exige que aquele indivíduo faça tal coisa, aquele indivíduo ele vai, né, mudar, vai se transformar, vai evoluir para ele poder realizar aquela certa atividade, para ele poder sobreviver dentro daquele ambiente. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Por isso que ele fala que é uma pressão do meio, né? O meio, o ambiente, né? O meio onde aquele ser está inserido exerce uma pressão, né? Exerce que aquele ser haja de alguma forma, né, para ele poder sobreviver. Então esse ser ele vai ter que se transformar, vai ter que se adaptar, vai ter que evoluir a essa forma, né, para poder sobreviver. Essas mudanças eram, portanto, decorrentes das necessidades dos indivíduos, né, necessidades que eles viam dentro daquele meio, né. A forma como essas mudanças ocorriam baseava-se em dois princípios básicos: a lei do uso e desuso e a lei da herança de características adquiridas, né? Bom, vamos lá, a lei do uso e desuso. Esse princípio afirma que partes do corpo que são usadas com frequência tornam-se mais fortes e desenvolvidas, enquanto aquelas que são pouco utilizadas são atrofiadas. Ou seja, né, gente? Se você utiliza muito um braço para carregar, um exemplo esporádico, tá? Se você utiliza muito o braço para carregar, sei lá, vou fazer um exemplo besta, tá, gente? Mas um exemplo assim só para vocês entenderem. Se você vai todo dia no mercado para sua mãe comprar, sei lá, 1 quilo de frango e várias verduras, e você carrega sempre aquela sacola com o braço direito, como você está utilizando muito aquele braço, seu braço tem a tendência de crescer, né? De ficar forte. Ou seja, você está utilizando demais e por isso ele vai, né? Ele vai aumentar o tamanho dele, né? Agora, no caso do outro braço, o braço esquerdo, que você não utiliza ele para nada, ele vai acontecer o que? Ele vai diminuir, ele vai atrofiar, né? Porque ele não está sendo utilizado, né? Ou seja, ele tá, essa lei, né, que ele criou do uso e desuso, afirma exatamente isso, que se você usa muito uma parte do seu corpo, um órgão, uma parte do seu corpo, esse órgão tem tendência, né, essa parte tem tendência a crescer, né, porque ela está sendo muito utilizada. E ela vai crescer, logicamente, né, para facilitar essa utilização. Já se uma parte do seu corpo não está sendo utilizada para nada, ela vai o que? Ela vai diminuir, ela vai atrofiar.
Por isso que é a lei do uso e desuso, né? E também tem a lei da herança de características adquiridas. Segundo esse princípio, as características adquiridas durante a vida do indivíduo poderiam ser passadas à sua prole. Por exemplo, gente, um outro exemplo que é só para vocês entenderem, um exemplo besta. Se você vai malhar na academia, você passa, sei lá, 10 anos, 10 anos não, 5 anos mais na academia, você fica bombado, forte, e você casa com uma mulher e tem um filho com essa mulher. Segundo essa lei, esse filho vai ter a tendência de nascer forte, né? Ele vai ser uma criança musculosa, digamos assim. Porque o quê? Você não era forte, você entrou na academia e começou a malhar, né? Ou seja, você adquiriu aquela forma do seu corpo, tá? E já que você adquiriu aquela forma do seu corpo, quando você tivesse um filho, essa forma ia ser passada para o filho, né? Como a gente sabe que não ocorre dessa maneira, tá ok? Mesma coisa, por exemplo, se você perder se eu amputar o pé, né? Essa perna, amputar sua perna, seu filho vai nascer sem perna? Não vai, né? Bom, aqui está o exemplo que é o mais utilizado em todos os livros, em tudo, que é o exemplo das girafas, né? Não sei se vocês sabem, muitos livros, as girafas antigamente, elas tinham um pescoço curto, né? Não, calma, gente, eu tô falando errado. Bom, vou falar primeiro pelo Lamarck, porque quando eu for falar da teoria de Darwin, vocês vão entender melhor do que eu tô falando, tá? Mas eu vou falar das girafas de acordo com o que Lamarck falava delas, né? Lamarck dizia o quê? Que antigamente todas as girafas tinham um pescoço curto, ok? Elas não tinham um pescoço longo. E aí elas se alimentavam do mato, né? Da grama, né? Da vegetação rasteira. Elas se alimentavam disso. À medida que essa vegetação rasteira, né? Os arbustos, as árvores pequenas foram sumindo daquele local onde elas viviam e foram restando somente as árvores, né, que são mais altas, elas tinham que se esforçar, né, levantar a cabeça e esticar o pescoço para comer as plantas que são mais altas das árvores. E à medida que elas esticavam o pescoço para comer, o pescoço dela começou a ir aumentando de tamanho, e aumentando de tamanho, e aumentando de tamanho, tá? Por conta dessa necessidade que o ambiente colocou para ela. Ou seja, antes tinha alimentação rasteira, não tinha vegetação rasteira, que elas não precisavam esforçar, esticar o pescoço para se alimentar. Por isso que o pescoço delas é pequeno. A partir do momento que essa vegetação rasteira se extinguiu, né, acabou e sobraram somente as árvores, elas tiveram que começar a esticar o pescoço delas para poder se alimentar. E à medida que elas esticavam o pescoço dela para se alimentarem, o que acontecia? O pescoço dela ia crescendo. E essa característica, né, do pescoço ir crescendo foram passados de geração para geração até a gente ver as girafas que a gente vê hoje, né? No caso, a lei do uso e desuso seria o quê? Seria que a girafa estava esticando, né, estava usando muito o pescoço para poder se alimentar. E por isso o seu pescoço aumentou, né? Cresceu, ou seja, a lei do uso e desuso. Bom, e essa característica do pescoço longo que a girafa adquiriu através de tanto usar foi passado de geração para geração, que é a segunda lei, que é a lei dos caracteres adquiridos, tá? Vocês entenderam? Bom, e por que essa teoria está errada, gente? Ela está errada porque primeiro, gente, voltando pro exemplo da academia, se você adquire, né, por exemplo, você pinta o cabelo, você platina seu cabelo de louro, por exemplo, utilizando esse outro exemplo, você adquiriu aquela cor, né? Você pintou seu cabelo, você adquiriu aquela cor, tá? Mas isso não quer dizer que você vá ter um filho e quando você tiver um filho, o filho vai nascer com aquela cor de cabelo que você pintou. Não é assim que ocorre. E era mais ou menos assim que Lamarck dizia que ocorria, né? Que se você adquirisse características, né?
se você adquirisse várias características através do ambiente, quando essas características que eram adquiridas iam ser passadas para os descendentes, o que não ocorre. As características são passadas para o descendente só se for alterações que ocorrem geneticamente, né, dentro dos gametas, né, que ocorre a fecundação. Somente aí que essas características podem ser passadas. Se for, por exemplo, uma mutação dentro dos genes e mudar alguma coisa dentro desse gene e mudar a pessoa também, né? Aí sim pode ser que quando essa pessoa tiver um filho, ele possa carregar essa característica. Mas se for só mudanças superficiais, como por exemplo eu falei, a pessoa vai mudar o cabelo, a pessoa vai malhar, logicamente isso não vai ser passado para os descendentes. E era mais ou menos isso que essa lei dizia, né? Vou ler aqui novamente. Segundo esse princípio, características adquiridas durante a vida do indivíduo poderiam ser passadas à sua prole, o que não ocorre, né? São o que passa para a prole é somente o que está no gene, né? Que está no DNA. Apesar de Lamarck ter percebido que o meio exercia influência sobre as espécies, ele não conseguia explicar como isso acontecia. É claro que Lamarck não contava com os conhecimentos a respeito de genética que temos nos dias atuais, né? Ou seja, quando ele criou essa lei, né? Essa teoria, a gente não tinha os conhecimentos de genética do que era o DNA, do que eram os gametas, do que era a fecundação, né? E ele foi muito importante justamente por isso, porque ele começou a perceber que o ambiente, né, onde as espécies estão inseridas, exercem, né, exercem uma pressão sobre essas espécies, como por exemplo das girafas, né, que eu citei o exemplo. Na próxima aula vocês vão entender melhor. Mas, apesar dele falar, né, que o meio exercia uma pressão, uma influência, né, como está dizendo aqui no texto, sobre a espécie, ele não conseguiu explicar como isso acontecia, né, da real maneira. Sabemos atualmente que, apesar de podermos desenvolver algumas estruturas por meio de seu uso, como é o caso do aumento da massa muscular, né, como eu citei, por exemplo, de você ir para a academia, não podemos passar essa característica aos nossos descendentes, como eu também já citei. Além disso, sabemos ainda que a evolução não segue uma reta que leva à complexidade dos seres vivos, ou seja, a evolução não ocorre com o objetivo de deixar os organismos melhores e mais complexos. A evolução ocorre para que o indivíduo simplesmente sobreviva àquele ambiente, né? É essa linha que essa pressão que o meio exerce, né, sobre os indivíduos. Obrigado. Até a próxima aula.